Hipótese de capítulo. Por exemplo, se alguém vir uma obra, suponho aqui que ela ainda não estava concluída, e tiver conhecimento que o objetivo do seu autor é edificar uma casa, diria que essa casa está imperfeita. Ao invés, dirá que ela está perfeita assim que vir a obra chegar àquele fim que o seu autor havia decidido dar-lhe. Mas se alguém vê uma obra semelhante à qual nunca tinha visto nada e, além disso, não conhece o que o artífice tem em mente, não poderá, com certeza, saber se essa obra está perfeita ou imperfeita. E parece ter sido esse o primeiro significado destes vocábulos. No entanto, depois que os homens começaram a formar ideias universais e a inventar modelos de casas, edifícios, torres, etc., Spinoza, Ética, fim de citação. O Segismundo, que era o mais barbudo do grupo de cima dos pedreiros, perguntou para o grupo: Já tijolos cozidos? Já tijolos cozidos? Dispunham de uma pequena loja com um forno que era muito bom para cozer tijolos. Às vezes também faziam umas por fora, usando o forno para fazer bagaço, porque se podia acoplar um alambique ao forno, só que às escondidas. E depois, claro, havia o cheiro que aquilo mandava. Mas essa é uma história para contar, se calhar só depois da história do casino e da dos pinguins. Então bora ao trabalho! Carregava cada um com o seu tijolo, aquilo ali era uma banda punk, quem diz o contrário é tolo. E a banda, carregada de tijolos, usaram-nos ao pé do muro que estavam a construir, iria, quando pronta, ser uma perfeita torre. Trabalhavam normalmente em grupos de 3. Um ia buscar o tijolo ao monte, o que já tinha uma ciência, pois nem todos os tijolos saíam perfeitamente iguais. Logo, o passador dos tijolos, já na sua imaginação, calculava que tijolo melhor encaixaria na sequência de tijolos de cada sequência de linhas completas de tijolos. Em geral, imagina ideias que na prática iam funcionar. Já o padre Jeremias, por exemplo, apontava com o indicador para o tijolo que queria, indicando precisamente, um tijolo funcional para a função transformar quase alquimicamente, se não fecharmos os olhos às práticas do seu alambique, ao mesmo tempo sagradas e profanas. O seu ajudante era o Ezequiel, que era um bocado calado, até porque, como acabamos de constatar, nestes dois grupos de 2 eram postos em ato abordagens dissemelhantes à metodologia e prática do tijolismo, ou para não utilizar um neologismo, mas era assim que eles se esmeravam, filosofavam e calavam ou falavam enquanto andavam nas obras. O padre Malaquias, que esse sim era mais falador, a ele calha a terceira função do grupo de 3, que eram os especialistas em atirar o barro à parede, esses da terceira função, com a sua ferramenta, uma daquelas pás diagonais com cabo de mão, uma pá de pedreiro. Lá metiam no vaso que continha a mistela, não vou chamar aquilo cimento, dizem que até metia banha de porco. Não sei bem por que razões, acho que tinha havido um desentendimento entre o padre Isaac e o tesoureiro e a administração da Simpor. Ou bem, o cimento, por algumas razões obscuras, daquelas dos
Mas lá está, até as bocas dos anjos uma ou outra vez lá se chibam, ou por estarem com a moca, ou simplesmente por serem anjinhos, já se sabe. Aquele chiba-se com as peninhas todas, era um dos provérbios da cidade de Deus. Outros diziam: não é lá por o diabo ter cornos que é chibar-se, não tem nada a ver, quem é que não gosta de uma ovelhinha no forno? Justamente era a altura de ir fazer o almoço e cozer mais tijolos. O padre Bonifácio era o cozinheiro inoficial do grupo, mas já andava enjoado de comer só comida no forno. Tirava de lá com uma tenaz para passar as achas para a fogueira dentro de um enclave no chão, servia de assador. Hoje era sardinhas. Como a cidade de Deus ficava à beira-mar, tinha muitos pescadores. Uns imaginavam que traziam laranjas e vinham por aí a trautear, uns excêntricos. Já os pescadores mais competentes vinham de lá com umas grandes canastas, e nisso, desde o neto à avózinha, tudo ajudava a levar o peixe para a banca do mercado. Depois, ficava lá quem calhava a vender. Às vezes, para não se aborrecer sozinho, lá convidava mais um ou dois para se aborrecerem a dois ou três. Havia a parte do pesar, amanhar o peixe, embalado normalmente na folha de uma couve especial para o efeito. Até havia uma receita chamada sardinha coveira levanta-mortos. E foi isso que o Bonifácio escolheu para o almoço. Mas assim por assim, tinha que ter sempre um olho no Quaresma e outro no Ventura. Ventura era o nome do burro, que eles traziam sempre muito bem tratado, muito elegante, e que tinha aprendido o truque de dar coisas para a frente. Às vezes era qualquer coisa que o chateava, mas se encontrava lá alguma coisa parecida com uma bola, cuidado, aí ninguém o segurava. Mas era mesmo a reinar, e via-se que se divertia à brava com isso. Havia, contudo, diversas posições divergentes do concílio no âmago central, paroquial, do poder local. Depois, quando lhes dava, reuniam-se em concílio central do município da Cidade de Deus, ao que as reformas Pio, o Pio, assim denominado, agora já não me lembro se era do número... Não, foi ele que pôs o 21 em homenagem ao Diogo Jota. Há quem diga que sim, que ele sabia ver o futuro, e houve uma emissão na Porvidora, que era o nome que tinham dado à espécie de equipamento, digamos, que era uma sala relativamente pequena, dotada de 4 Wonderwalls, e só tinha 4 paredes, e uma mesinha com um napron branco, muito bonito, em cima do qual estava pousada uma enorme bola de cristal, um ato de engenharia celestial. Havia todo um ritual e toda uma iniciação e todo um processo de treino para a mente deixar a bola de cristal a funcionar. Fora isso, só como ir ao cinema, só que numa salinha plana e imagens em todas as paredes, incluindo o chão e o teto. Portanto, ao fim e ao cabo, são 6 Wonderwalls e não 4 Wonderwalls. E então, deu um salto. Ele era para ser o 7º, mas achou que era um nome assim só poderia pertencer ao Cristiano Ronaldo, do CR7. E ele, lá cristiano ou cristão, era o Pio. E então a sua assessora de imprensa lá saiu com essa de ele introduzir essa nova regra entre os patriarcas, como agora nas equipas de futebol, escolher o nome que tinham. Fosse ele do futuro, fosse ele do passado. Houve mesmo um desses gajos.
Opa, é mais ou menos normal, inoficial, claro, mas claramente comum enquanto prática corrente. Que os noviços tenham ídolos na sua ordem ou até mesmo fora da ordem e depois na ordenação escolhiam o mesmo nome do correligionário que tanto admiravam e agora eram livres de escolher o número e de adotar o que queriam. De onde se supõe que o Padre Pio, depois de ser cardinalizado, isto por causa dos números cardinais, que iria apanhar, o escorrega da história, isto por causa dos números cardinais, portanto, o Padre Pio que iria apanhar o escorrega da história como Pio XXI, mesmo que na fila não estivesse ninguém à sua frente, ele podia muito bem comprar ou não o saco e pagar ou não com cartão, contactless ou até por MBWay, muito bem, pela sua via. Escolheu homenagear o futuro internacional português que tanto préstimo deu ao Liverpool, que entrara mesmo a seguir ao Pio. Não sei que é daqueles que não ficou... Pois. Exato, portanto, o Pio XXI entrou mesmo a seguir a um Pio daqueles que não ficou para a história, talvez por gostar demasiado de andar de escorrega. O escorrega ou aquela coisa que a Inglaterra nas feiras de diversão para as crianças se chama Helter Skelter. Mesmo assim não conseguiu acumular na sua vida, mesmo ceifada mais tarde que o Diogo, nada que se comparasse à notoriedade que os Beatles atingiram no seu tempo, para além dele. Mas isso é Liverpool, onde há ou não há uma Penny Lane. Então 4 contra 1, que raio de tática é essa? Já na cidade deles, eles também gozavam de um certo prestígio, além da música já de si celestial, havia por vezes frases que cantavam que cativavam o variado clero por lhes falarem pessoalmente ao coração. Havia aquela Father Mackenzie, down in the sea socks in the night when there's nobody there. Havia, para os mais chegados ao culto mariano, temas como Lady Madonna ou Let It Be, principalmente a frase Mother Mary talks to me. Ou até mesmo para os que de embarque diamantino tripavam com Lucy in the Sky with Diamonds, que obviamente de forma quase hegemónica, sem lhes passar pela cabeça poder tratar-se de outra droga qualquer, se é que isso existe, associarem inequivocamente à estrepitosa alucinação coletiva. Alguns mesmos colégios episcopais na cadeira de penetração, normalmente designada só assim, mas cuja designação completa era estratagemas de penetração na cultura popular com o propósito de catequizar e de expandir a fé, que no fundo e na prática era onde estavam os meninos que depois queriam ter um cargo qualquer, desde que fosse dentro. Eles não diziam ministério, porque o ministério deles já era ser padres. E para não fazer confusão, chamava-se Secretaria Conciliar Epistolar para a penetração missionária nos meios populares, de caras, de corações, à serralha ou à canzana, na inovação incessante dos modos, meios e aparelhos adequados ao triunfo da propaganda, da propagação do Evangelho. Ora, quem queria ir para isso, tirava o tal curso de penetração e dedicava-se a evangelizar com a maior modernidade possível. Era uma instituição dentro da instituição, dispunha de um centro de investigação autónomo, estava em contacto permanente interdisciplinar com a congregação de alquimistas, muitos deles ferreiros, outros coziam tijolos,
e esses agora estavam na hora do almoço. Enquanto se deliciavam com a sardinha coveira levanta-morte do Bonifácio, enquanto os tijolos continuavam a acabar de cozer, vira-se o padre Malaquias, ele acrescentava sempre qualquer coisa ao jantar, ou ao repasto, vira-se assim o Malaquias e pergunta aos outros, até sem engasgar: Deus é perfeito, não é? Por quê? Tens dúvida? E se Deus é perfeito, a cidade de Deus é perfeita. É, claro que sim. Então, se a cidade é perfeita, por que é que está sempre em obras? Porque não é só a paz de Deus que é infinita. Podemos infindar Deus de muitas maneiras. Isso é que tem graça, estás a perceber? Não é só a bondade, a expansionista eterna, bebê Jesus que dá graça às nossas vidas. Do mesmo modo que a bondade de Deus é infinita, infinita é também a sua graça. Eu não estou a perceber a graça. Porque é que toda a cidade está em obras, se Deus é omnipotente? Para já, para demonstrar-no-lo. E depois também, ora, se a graça de Deus é infinita, continua eternamente. Olha, gente, há cá sempre trabalho na construção. Olha, nós com os tijolos, por exemplo, o que é que nós fazemos? Infinitizamos na prática a infinita glória de Deus. Cada construção aqui, em qualquer parte, foi construída pela graça de Deus, uma eficaz contribuição para materializar todo esse infinito, infindável, que é sem querer roubar espaço aos outros, como a omnisciência e outras merdas, a Trindade, por exemplo, pois infinita é a sua graça. Infinitamente cativante é a sua infindável graça. Um edifício divinal desta divinal cidade, casas, edifícios, torres, etc., foram e continuam a ser feitas para dar graças a Deus e assim contribuir para a sua infinita graça. Em cima, mandou-lhe um copo de vinho, de uma vez goela abaixo, pousou o copo cuidadosamente pela mão esquerda, enquanto com a direita começou a bater no balcão. Lá encontrou uma forma de escavar dentro dos tijolos, coisas que faziam especialmente quando moldados num par. E lá se punha a fazer essa música primitiva da idade do tijolo. Só que isso não existe. Há o Paleolítico Superior, até, mas nunca ouviste falar de tijolítico, pois não. É um bocado apreciativo para os tijolos. Pois, só que na cidade de Deus, as eras geológicas eram designadas diferentemente. E estávamos agora, mais hora, menos hora, mesmo naquele ponto fulcral que marca temporalmente o meio da era da tijolada, do tijolo-oceno ou Brick-scene, como costumavam dizer os ingleses de férias. É por esta razão que podemos ter ideias verdadeiras de modificações não existentes, pois embora elas não existirem em ato, fora do entendimento, a sua essência, contudo, está compreendida de tal modo em outra coisa que se pode concebê-las por meio desta. Mas a verdade das substâncias fora do entendimento não está senão nelas mesmas, e uma vez que se concebem a si, por conseguinte, se alguém dissesse
tem a ideia clara e distinta, ou seja, verdadeira, de uma substância, no entanto duvida que tal substância existe, seria o mesmo por Hércules que se dissesse que tem uma ideia verdadeira e, no entanto, duvida que ela não será porventura falsa, como é manifesto para quem preste a devida atenção. Oi, se alguém substituir que uma substância é criada, sustentará em simultâneo que uma ideia falsa se tornou verdadeira, e mais absurdo que isto, não há nada que se possa conceber pelo que se tem necessariamente a reconhecer que a existência da substância, assim como a sua essência, é uma verdade eterna. Bento Spinoza, Espólio 2, parte 1, de Deus, página 114. Fim de citação. O que marca a viragem na cidade de Deus do tijolo seno para o centro seguinte, mas esse é inclusivamente mais tarde do que a piada dos figurinhos. E também não é agora que eu vou contar. O que faltou ainda contar neste capítulo foi a música, ela mesma. Porque se eu escrevesse, foi a música em si, além de poder ser interpretada como a experiência fenomenológica de tocar música, quer se queira, quer não, dentro de si, as ondas sonoras fazem vibrar o tímpano, já está, não é? Para explicar isto já não é necessário entrar em todos os meandros dos circuitos neuronais, nem da teoria física das ondas de som. Era fixe a música que eles faziam com aqueles instrumentos de tijolo, era divinal. E a estrepitosa alucinação coletiva de que falávamos há pouco era, pois, nada mais, nada menos do que aquilo que ficou conhecido na Terra por Milagre de Fátima, onde milhares de crentes corroboram ter tido percepções dissemelhantes do habitual curso do Sol. Agora resta concluir por isso concluam vocês que eu já estou farto de falar.